resolução do exercício 18, ela inicia com a equação geral do balanço de energia. Então, nós temos a variação da energia interna em relação ao tempo no tanque, mais a massa, vezes a velocidade ao quadrado, divididos por 2, energia cinética, mais a energia potencial no tanque. É igual a entrada e saída de energia com relação às correntes, onde as correntes variam de K minúsculo, de 1, até K maiúsculo, onde K maiúsculo é o número de correntes. Entalpia específica, H-chapéu, relativa a cada corrente, energia cinética e energia potencial, também relativa a cada corrente K, mais a taxa de calor entrando ou saindo do sistema, mais a potência, ou seja, a taxa de trabalho de eixo, ou WS ponto, menos pressão vezes o dV, variação de volume, em relação ao tempo. Bom, então as considerações baseadas no enunciado do exercício 18 são: desprezar a energia cinética. Podemos desprezar a energia cinética porque não há nem variação de área ou de diâmetro entre as correntes e tampouco não há variação de velocidade. Então, nós desprezamos a energia cinética no tanque e nas correntes. Energia potencial também pode ser desprezada, já que energia potencial é definida como G, aceleração da gravidade, vezes altura. Não há nenhuma corrente com uma variação de altura em relação ao solo. E o sistema também não está com uma variação de altura em relação ao solo. Então, desprezamos a energia potencial no tanque e nas correntes. Bom, o sistema pode ser considerado adiabático, tá? Não há troca de calor. Então, nós desprezamos o Q ponto, a taxa de troca de calor. Volume constante, tá? É dado o volume do tanque. Outra informação também que poderia ser dada, que é sinônimo, é que o tanque é rígido. Isso quer dizer que o dV, a variação de volume, é zero. Então, o termo dV pode ser desprezado. Além disso, não há trabalho de eixo, WS igual a zero, pois o sistema não está conectado à rede elétrica e não está enviando energia para a rede elétrica. Desta forma, o nosso balanço de energia, ele torna simplesmente igual du/dt igual ao somatório de K minúsculo de 1 até K maiúsculo, m.k, h-chapéu K, certo? Bom, além disso, o nosso balanço de massa, lembrando que definição geral para balanço de massa, dm/dt, acúmulo, variação da massa no tanque, no sistema, em relação ao tempo, é igual a m.1 menos m.2 mais a reação. Notem que pelo enunciado não há corrente de entrada. Como é um sistema que está em regime transiente, então este termo dm/dt é importante. Então a nossa equação para o balanço de massa, ela torna-se dm/dt igual a menos m.2, já que não há corrente de entrada e também não há reação, certo? Bom, voltando então para o nosso balanço de energia, nós vamos ter que o du/dt, tá? É igual a menos o m.2 h-chapéu 2. Porque como não há corrente de entrada, então nós só vamos ter o termo referente à corrente de saída de energia, menos o m.2 h-chapéu 2. Além disso, nós podemos concluir pelo balanço de massa que menos o m.2, a taxa que está saindo do sistema, taxa mássica, é igual a dm/dt. Então, só substituindo o m.2 por dm/dt na equação do balanço de energia. Desta forma, nós podemos passar o dt para cá e vai cancelar os dt's. Então, a nossa equação do balanço de energia fica du
dm H chapéu 2. Os DTs foram cancelados. Aí nós podemos integrar. O du ele está variando de u no tempo 1, o 1, até o 2 no tempo 2. E o dm ele está variando massa, m1, no tempo 1, até m2 no tempo 2, vezes H chapéu 2. Lembrando que não há corrente de entrada, certo? Mas a equação geral, existe uma massa no tempo 1. Corrente é diferente de massa no tempo. Embora não haja corrente de entrada, há uma massa no tempo 1 para a equação geral. Então, a nossa integral de du é o 2 no tempo 2 menos o 1 no tempo 1, aplicando os limites. E o dm também vai ser m2 no tempo 2 menos m1 no tempo 1 vezes a entropia de saída, H chapéu 2. Lembrando que o 2 é a mesma coisa que m2 vezes o 2 chapéu. E o 1 é a mesma coisa que m1, o 1 chapéu. Tá? Então, só chamando m2 do tempo 2 de simplesmente m2, menos m1 no tempo 1 de apenas m1, vezes H2 chapéu. Essa equação geral, então, é do balanço de energia e ela agora será aplicada para as duas letras, letra A e letra B. A letra A, então, nós temos a informação que o tanque está inicialmente vazio. Significa que o M1 é igual ao M1 função de T1, que é igual a zero. Então, a nossa equação do balanço geral de energia terá o M1 zerado. Ficamos, então, com a equação de M2, o chapéu 2, é igual a M2, H chapéu 2. Tá? Lembrando que o 2 é função de T2 e pressão de 5 bar, que equivale a 0,5 megapascal. Tá? O H2 também, de T2 e 5 bar. E V2 específico é função de T2 e 5 bar. Tá? Nós vamos determinar o volume específico para determinar a massa em 2. Porque a massa em 2 é o volume do tanque, que é 1 metros cúbicos, divididos pelo volume específico em 2. Tá? Bom, primeiramente, nós vamos determinar o H chapéu 2. Com a informação de que Cp é insignificante. Então, o H2 chapéu ele será determinado a partir da temperatura T1, de 370 graus Celsius. Quando nós vamos nas tabelas de vapor superaquecido, que é o estado que a água se encontra a 370 graus Celsius e 5 bar, nós não encontramos 370 graus Celsius, nós encontramos 350 e 400 graus Celsius. Isso na pressão de 5 bar, 0,5 megapascal. Então, a 350 graus Celsius, a entalpia correspondente é 3.167,7 kJ por quilo. E a 400 graus Celsius, a entalpia correspondente é 3.271,9 kJ por quilo. Então, para 370 graus, nós fazemos essa interpolação. Lembrando que a interpolação foi explicada detalhadamente no exercício 6. Eu retirei esses valores da tabela do standard da última edição, quinta. Vocês podem retirar dessa edição ou de outras anteriores, ou da tabela do Smith, ou ainda de outras referências de termodinâmica. Na quinta edição, encontra-se na página 981. Bom, com a formação de H chapéu 2 e a partir da igualdade da equação, ou seja, o chapéu 2 é igual a H chapéu 2, nós vamos culpar pressão, que permanece sendo 5 bar, 0,5 megapascal, e energia interna U2. A nossa energia interna vale igual a H chapéu 2, que é 3.209,38. A energia interna mais próxima inferior vale 3.128,4 kJ por quilo, que corresponde a 500 graus Celsius, ainda 5 bar. E a energia interna mais próxima superior, que é 3.299,6 kJ por quilo, corresponde a 600 graus. Então, a temperatura, fazendo a interpolação, encontrada é 547,32 graus Celsius. Tá? A massa M2, tá? Para determiná-la, precisamos primeiro calcular o V2 chapéu por interpolação também. Como é que vai ser feito? Assim como a temperatura T2, com o par agora, energia interna específica ainda a 5 bar e o volume específico V2. Então, com a energia interna de 3.128,4 kJ por quilo, o volume específico correspondente é 0,709 metros cúbicos por quilo. E para a energia interna de 3.299,6, o volume específico correspondente vale
804 metros cúbicos por quilo. Então, fazendo a interpolação, nós encontramos um volume específico de 0,756 metros cúbicos por quilo. Então, dividindo o volume do tanque de 1 metro cúbicos pelo volume específico de 0,756 metros cúbicos por quilo, encontramos uma massa 2 de 1,322 quilos. Na letra B, o que acontece? Nós temos uma massa inicial 1 diferente de zero, tá? Então, a nossa equação geral ela vai ser utilizada desta forma, tá? M2, o chapéu 2, menos M1, o chapéu 1, M2 menos M1, H chapéu 2. Bom, então agora, no tempo 1, nós temos a energia interna, que é a função de 150 graus Celsius e 1 bar. Olhando na tabela de vapor superaquecido, ainda na página 981 da quinta edição do Sandler, ela equivale a 2.582,8 kJ por quilo. O volume específico em 1 também, tá? A 150 graus Celsius e 1 bar. Vale 1,9364 metros cúbicos por quilo. Então, a massa em 1, ela é simplesmente o volume do tanque, 1 metro cúbico, dividido pelo volume específico em 1. O valor encontrado é 0,5164 quilos, tá? Então, voltando à nossa equação geral do balanço de energia, nós temos M2, o chapéu 2, menos M1, o chapéu 1 é igual a M2, menos M1, H chapéu 2. Substituindo os valores, então, de M1 e o chapéu 1, tá? Nós temos M2, o chapéu 2, menos M1, que vale 0,5164 kg, o chapéu 1, 2.582,8 kJ por quilo, M2 menos M1, que é 0,5164, e o H chapéu 2 permanece sendo 3.209,3 kJ por quilo, tá? Que é independente do CP, então permanece o mesmo valor calculado na letra A. Então, nós ficamos com uma equação e duas incógnitas, que são M2 e o chapéu 2. Precisamos do cálculo iterativo. Lembrando que o M2 é o volume do tanque dividido pelo volume específico do tanque. Então, na realidade, as nossas incógnitas é o chapéu 2 e volume específico do tanque, que será um cálculo iterativo a partir dos dados das tabelas de vapor superaquecido. Então, nós teremos para P2 de 5 bar e o chapéu 2 e B específico 2. Então, eu sugiro que esse cálculo interativo pode ser feito no computador. Ele pode-se utilizar um dado inicial, de condição inicial, porque para os cálculos interativos nós precisamos sempre de uma condição inicial, como sendo os valores da letra A, certo? Então, fazendo os cálculos, o T2 correspondente vale a 425 graus Celsius e o M2 vale 1,563 kg.